Vamos conversar um pouco sobre o que está acontecendo e sobre as lições que essa pandemia vai deixar a todos. Eu espero que deixe a todos, para que todos possam se dar conta do que está acontecendo. Então, a primeira lição que fica é sobre a perversidade do sistema. Porque assim, as pessoas que pagam a conta estão sendo submetidas a um sofrimento, um desgaste, uma sensação de impotência que não tem o menor cabimento. Por quê? Porque todas as decisões, na verdade, dependem de três instâncias: do presidente da República, que tem o dinheiro, do governador e dos prefeitos. Todo o povo depende dessas três pessoas, na verdade. Qualquer decisão que for tomada errada, ocorre um monte de sofrimento em vão, porque a situação só piora e não mostra perspectivas de melhor. Por quê? Porque, na verdade, os governantes não se importam com as pessoas. Essa é a grande verdade. Os governantes não dão a menor importância, porque eles estão bem. Aí eles estão bem, a família deles está bem e tal, mas eles estão subestimando uma verdade que é a seguinte, e essa é uma das lições: ninguém está livre disso. Então, assim, esse vírus veio para mostrar que não adianta ser famoso, não adianta ser rico, não adianta ser arrogante, não adianta, porque o vírus não faz distinção de classe social ou de notoriedade ou qualquer coisa. Ele atinge a todos. E agora não adianta a pessoa ter condição, isso e aquilo e tal, salvos essa classe privilegiada, que são a classe dos políticos, que sempre tem um jeito de ser atendido e tal. Tirando esses, o resto não tem nem onde morrer, que foi o que eu falei há algum tempo atrás, numa outra palestra. Porque assim, ó, o que precisa ficar claro é o seguinte: esse sistema submete as pessoas a uma humilhação que não tem sentido, porque as pessoas que pagam a conta, hoje em dia, não tem nem onde morrer. É um absurdo isso. Então é preciso as pessoas se dar conta que tem que mudar esse tipo de coisa. Essa é a grande lição que deixa isso tudo. Porque no Brasil, como tudo aqui é mais complicado, porque os espíritos que aqui habitam são da pior qualidade, então sempre é mais difícil. Porque assim, ó, é inadmissível que no meio de uma desgraça desse porte, ainda tem pessoa que torce para dar errado. Então assim, ó, vamos fazer um trabalho preventivo. Não, isso aí não tem base na ciência, não sei. Aí a pessoa baixa no hospital, vai tomar o quê? Os mesmos medicamentos que eram para ser preventivos. E aí assim, ó, a grande questão é assim, ó, dá resultado? É evidente que dá resultado. Mas isso iria trazer uma notoriedade para o presidente que não interessa para o resto da classe social. Então, a grande lição que fica é o seguinte: o sistema precisa ser mudado, porque o sistema leva a esse tipo de coisa. A concentração da receita na mão da União leva a distorções, sempre leva a negociações, a negociatas, a retaliações, a vinganças, quer dizer. E as pessoas que pagam a conta não tem o que fazer, não tem nem para quem se queixar. Então ficou evidente o seguinte, que é um sistema absolutamente sem nexo, porque assim, ó, aí ficou exposto, todo mundo ficou exposto nessa crise de saúde. Um judiciário que toma decisões, no mínimo, estranhas, certo? Que foram alçados à condição de deuses que decidem sobre a vida de todo mundo. Um executivo que parece aquele cachorro que caiu da mudança, que não sabe o que fazer. E o legislativo, que a gente já sabe que é uma coisa absolutamente inútil, de um agente que só dá despesa e que não traz nenhuma solução prática. Então assim, a população
sofrendo, submetido a uma humilhação terrível, que é onde não tem nem onde morrer, e uma casta privilegiada dando palpite para lá e dando palpite para cá. Quer dizer, ninguém está se importando com as pessoas, ninguém está se importando com o ser humano. E uma das lições que essa pandemia trouxe é o seguinte: o importante são as pessoas. Porque a segunda lição que a gente poderia falar é o seguinte: como estão as relações pessoais? E isso essa pandemia veio trazer com a clareza assim impressionante. Porque muitas pessoas hoje estão se questionando assim: mas o que eu fiz da minha vida? Por quê? Porque eu não tenho família, eu não tenho amigos, eu não tenho relações, as pessoas não construíram relações sólidas, certo? E a pandemia veio demonstrar isso. Então, nós temos um surto de depressão muito maior, um surto de bipolaridade, as relações pessoais absolutamente desgastadas, um índice de separações absurda e, mais preocupante, um índice de suicídio absurdo. Evidentemente que ninguém divulga os índices de suicídio, mas que é uma coisa também que não deve se dar notoriedade, mas podem acreditar que o índice de suicídio é absurdo. Então, assim, é preciso que a população, o povo em geral, se dê conta de que ele pode mais do que ser simplesmente instrumento. Eu normalmente não gosto de politizar as coisas, mas é absolutamente inevitável, porque assim, quem paga a conta deveria ter algum direito. O que se disse no início dessa pandemia? Não, vamos ficar em casa e tal, porque nós precisamos de tempo para equipar o sistema. O sistema de saúde teria que ser aumentado e equipado e tal, para fazer frente à pandemia. Um ano depois, o que vemos? Que ninguém fez nada, certo? Mas as pessoas têm que se dar conta do seguinte: mais de 90% das pessoas ficam sãs, se curam do vírus. Então o sistema não tem capacidade para atender 10%. É isso que as pessoas precisam se dar conta. Então você paga uma grande conta, na verdade, para menos de 10% da população, porque se 10% ficarem doentes, eu acho que o nível de internação não deve chegar em torno de 3, 4% dos que pegaram o vírus. E assim mesmo, o sistema não suporta. E a outra coisa que é importante se falar também é o seguinte: existem muitas pessoas arrogantes, muitas, mas entre todos eu acho que a classe médica é a mais arrogante que tem. E isso veio demonstrar o seguinte, e isso é uma coisa importante, veio demonstrar toda a fragilidade da formação, porque na verdade é o seguinte: esses pseudocientistas, esse só chutador, que na verdade assim, eles não conseguiram combater uma variação do vírus da gripe. É isso que aconteceu, certo? Então é assim, é só gente querendo aparecer em cima da desgraça dos outros. Então, um juiz lá da quinta zona, não sei da onde lá, ele baixa aí ele diz que o prefeito tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O juiz aqui na capital, ele impediu que fosse feito a distribuição de um kit preventivo para as pessoas. Mas quem é o juiz? Do que o juiz entende de saúde? É disso? Ele estava preocupado com os cofres públicos. Se ele estava preocupado com os cofres públicos, ele tinha que dar parte do salário dele, que é um salário astronômico, cheio de benefícios assim indecentes. Ele devia se preocupar com aquele trabalhador que tem que pegar o ônibus lotado, aquele que tem que pegar o trem lotado, que acorda às 5 da manhã, que pega 2, 3 condições para trabalhar.
que ele precisava ter algum tipo de proteção, porque é o seguinte, ele precisa trabalhar, diferentemente do juiz que está em casa, certo? Num bom lugar, numa boa moradia, com todo conforto, com a geladeira abastecida e tal, então ele não tem nenhum tipo de preocupação. Ele deveria se preocupar com aquele sujeito que tem que trabalhar, que acorda às 5 da manhã, tem que pegar 2, 3 condições para conseguir dar o sustento para os seus filhos. Porque o pior dessa pandemia está por vir. O pior, infelizmente, as perspectivas são péssimas, porque você vai ter um grande número de desempregados, vai ter um monte de gente passando fome, então você vai ter um aumento da criminalidade, um aumento da desordem social, e aí vão cobrar de quem? E essa é outra, para vocês verem o seguinte, isso é tão triste de se ver, que, por exemplo, nós vamos ter um surto depressivo terrível. Agora, quanto custa tratar uma depressão? Quanto tempo leva para tratar uma depressão? E o que se sabe, por exemplo, é que essas medicações antidepressivas são caríssimas e não resolvem. Essa é uma coisa também que os médicos deviam se dar conta, de que eles não são deuses. Eles não sabem, eles sabem muito pouco ou quase nada. Então várias lições as pessoas têm que se dar conta, a classe média tem que se dar conta do tamanho das suas limitações. Isso é uma coisa que eles precisariam prestar atenção. Outra coisa que é muito preocupante, assim, ó, ninguém está preocupado como é que vão tratar esse pessoal todos, esses milhões de depressivos, depois que passar isso aí. Não tem estrutura para tratar isso aí, as pessoas que vão se virar. E aí voltamos a uma colocação que eu fiz tempos atrás sobre o trabalho dos centros espíritas, que deverá ser muito mais profundo, muito mais eficiente e tal, para dar uma sustentação, de alguma forma, às pessoas necessitadas que não vão conseguir pagar um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta, não vão conseguir comprar as medicações e vão ter que encontrar no centro espírita um lugar onde eles possam amenizar o seu sofrimento. Então a gente fala, quando eu falei antes que o centro espírita ia aumentar a sua responsabilidade social, eu estava falando exatamente dessa situação que se aproxima. Não vai muito longe, as coisas tendem a voltar ao normal e tal, e a responsabilidade dos centros espíritas vai ser posta à prova definitivamente. E aí voltamos àquele problema, né? A depressão, a síndrome do pânico, a bipolaridade são problemas espirituais que não são tratados na maioria dos centros espíritas. Porque nós chegamos ao absurdo dos centros espíritas que não gostam de espírito. Então nós voltamos ao um retrocesso em cima do outro. São coisas que me deixam preocupado assim, e triste de ver, porque se você tem um aparato, você tem que utilizar ele para... Porque assim, o espiritismo veio para ajudar as pessoas. O centro espírita tem que existir para ajudar as pessoas. Se o centro espírita não ajudar as pessoas, ele não tem razão de existir. Essa é a verdade. Existir para quê? Para faz de conta? Agora acabou o faz de conta. Agora nós estamos vendo aqui. E isso serve para todo mundo. Serve para os médicos, para os especialistas, para os pesquisadores. Todo mundo foi posto à prova e foi reprovado. Essa é a grande verdade. Não tivesse... Os governantes nem vamos comentar, né? Que é assim, é uma coisa impressionante. Então, quando todo o planeta já for vacinado, aqui no Brasil as pessoas vão estar começando a receber a vacina. Porque assim, é o inverso do inverso, porque assim, os chutadores todos disseram que essa é uma doença que atingia as pessoas idosas.
Agora estão vendo que não é. Por quê? Porque só falaram bobagem. Então assim, ó, quem é que tinha que ser vacinado? As pessoas que trabalham, que saem de casa, que fazem esforço para trazer o alimento para dentro de casa. Não é uma pessoa que é idosa, que já está aposentada e tal, que não vai sair, que não tem que sair. Mas é tudo o contrário aqui se faz, entendeu? Então as bobagens assim intermináveis, por isso que as coisas só pioram. E aí um desencarne em massa. Por quê? Porque as atitudes são sempre o contrário. Certo? Então aquele sujeito que tem que trabalhar, ele não pode sair de casa porque não tem vacina. Mas aí os idosos estão vacinados e as pessoas precisam trabalhar, produzir e tal. Não tem vacina. E aí tem que ficar em casa. E a insensibilidade dos governantes também é uma coisa impressionante. Não, fecha tudo. Para isso que existem os protocolos. Se você vai cumprir os protocolos, vai fechar para quê? Interessante, né? Tem umas coisas que são absurdas, assim. Na época da campanha política, o vírus não existia. Então, as multidões se reuniram tudo para eles enganar as pessoas e tal. Ninguém estava preocupado com isso, certo? Aí agora todo mundo, não, tem que fechar em nome da saúde. Em nome da saúde é uma conversa. Eles querem querem aparecer e fazem declarações assim, sem nenhuma base. O que é pior. Não tem base nenhuma. Qual é a ciência disso aí? Primeiro é o seguinte, eles não sabem ainda tratar o vírus. Certo? Essas vacinas daqui a um ano não vão servir para nada. Porque o vírus já vai ser outro. E queira Deus que invente uma vacina que seja realmente eficaz. De qualquer forma, é preciso colocar também o seguinte, para nós espíritas, já sabíamos que haveria uma intervenção do mundo espiritual. Eu falei isso em torno de um ano e pouco atrás, mas ninguém prestou muita atenção, porque as pessoas não se dão conta, às vezes, da gravidade da situação. De qualquer forma, era óbvio que o processo de transformação do planeta de provas e expiações em um planeta de regeneração teria que sofrer um grande impacto, porque do jeito que estavam as coisas, e as pessoas falam absurdamente, não, tudo, quando voltar ao normal, mas o normal era uma porcaria, o normal era uma desgraça, certo? Aquele normal não pode existir mais. Por quê? Porque as pessoas têm que se dar conta que tudo isso aconteceu para ser mais solidária, para valorizar as pessoas que se amam, para valorizar os amigos, a família. É para isso que aconteceu tudo isso, diferentemente do que vinha acontecendo. Então, aquela realidade não pode existir mais, porque se existir, daí sim não terá valido de nada. Eu já acho que essa intervenção do plano espiritual vai ter um resultado pífio. Mas se alguma coisa melhorar, se as pessoas forem mais solidárias, tal, se elas se derem conta de que podem fazer diferente e de que umas pessoas dependem das outras e que ninguém está livre de nada, aí já terá valido a pena. Agora, se as pessoas continuarem com a mesma indiferença, egoísmo, agindo como se não houvesse amanhã, aí realmente não terá valido de nada. Até porque, assim, os desencarnes coletivos sempre têm por objetivo acelerar o processo de evolução. Por quê? Porque quando uma coisa dessa proporção acontece, as pessoas têm que se questionar. Foi para isso que Deus deu a inteligência para o ser humano. Para ele se dar conta de algumas coisas. Ele tem que se... Então, assim, por exemplo, esse sistema não pode continuar assim. Os médicos têm que ser mais humildes. As relações pessoais têm que ser mais sólidas, mais sinceras e mais intensas.
Porque não adianta agora assim, as pessoas ficam em casa, elas não têm nem com quem conversar. É inacreditável que a pessoa viva tantos anos e não tenha um amigo. É triste isso, mas está acontecendo muito. De qualquer forma, a gente pode avaliar o seguinte: as pessoas que estão desencarnando estão recebendo um auxílio imediato do plano espiritual. É praticamente um pronto atendimento. Em contrapartida, o grau de desespero e de tristeza das famílias está atraindo para esse plano muitos espíritos sofredores. E as pessoas que trabalham, aquelas pessoas que têm mediunidade e tal, estão sendo muito assediadas. Então é preciso ter muita firmeza, é preciso ter muita tranquilidade para encarar esse momento. E é preciso se fortalecer para o momento que virá. Os trabalhadores espirituais vão ter uma grande responsabilidade na sequência, exatamente em virtude daquilo que eu falei, que o sistema não liga para as pessoas. Então o sistema não está preocupado se os que estão sobrevivendo estão enlouquecendo ou não, se as pessoas estão surtando ou não. O sistema não quer saber disso. E o que vai acontecer? O sistema não está preparado para atender milhões de pessoas. E os centros espíritas vão ter um papel importantíssimo na retomada, na sequência da vida das pessoas. Porque esse processo de transformação do planeta e tal, o que nós temos que saber é o seguinte: não existe nada de graça, certo? Tudo que se faz na vida, tu tem que merecer receber alguma coisa. Tu não pode querer receber muito e fazer nada. Então assim, se as pessoas não mudarem, a próxima prova vai ser mais dura que essa. O que vai amenizar o sofrimento futuro? É a transformação do ser humano num ser humano melhor. É isso que vai dar um novo horizonte para a humanidade. Não adianta querer, não, porque essa é uma outra coisa que está me irritando nessa pandemia, aí são essas mensagens espíritas que não tem nada a ver. Não, porque nós estamos passando por um mundo, uma transformação e tal, não estamos passando por nada, estamos passando por uma tristeza enorme, um desencarne coletivo, cujo objetivo talvez venha a melhorar o planeta, que esse é o objetivo. Mas não tem nada de mudar de patamar por enquanto, isso aí vai longe. Eu já comentei sobre isso. Isso são processos absolutamente demorados em relação ao tempo desse plano. Tem processos que vão levar 4 séculos, 5 séculos e tal. Não é assim, o cara acorda num plano e amanhece, anoitece num plano e amanhece no outro. Não é assim que funciona. E aí todo mundo quer aparecer. É o juiz que quer aparecer, é o cara que não tem nada para dizer que quer aparecer. Todo mundo quer aparecer. Entendeu? Porque não adianta dar falsas ilusões para as pessoas. Vamos ser realistas. As pessoas estão perdendo entes queridos e tal todo dia. Todo mundo de alguma forma tem um conhecido, tem um amigo, tem um parente que morreu. Está todo mundo triste. Entendeu? E não é essa conversa de, não, porque o mundo espiritual, porque não sei o quê. E tem um vídeo até que não, porque a equipe do Bezerra vai vir vacinar todo mundo. Uma bobagem espetacular, né? Eu não sei de onde é que eles tiram essas asneiras, mas isso é uma irresponsabilidade, certo? Por isso que o Espiritismo nunca vai ser uma religião de massa, por causa dessas asneiras, desses idiotas que de vez em quando se acham iluminados. Não vou escrever essa bobagem hoje
E com as redes sociais isso se multiplica muito. Então, assim, todo dia chove nas redes sociais mensagens desse, daquele, né? Pelo amor de Deus. E é isso, essa é uma outra lição. Nem tudo. E mesmo que as lições fossem verdadeiras, é preciso aprender o seguinte: nem tudo que os espíritos falam é verdade. Porque tem muito espírito que não tem nenhuma luz, que fala um monte de bobagem. Certo? Para ver se o idiota do encarnado vai publicar. Que é o que eles fazem. E aí aí vira uma desinformação total, porque já não basta os idiotas desse plano, ainda vem os do outro plano usar esses daqui. Quer dizer, tá difícil a coisa. Mas é verdade, porque tu vê o seguinte: aqui não, porque esse vírus só vai atacar os mais idosos, não sei o quê. Tu vai olhar a estatística, não são os mais idosos que estão morrendo, certo? Ah não, esse remédio não dá para tomar porque não sei o quê. Daí baixa no hospital e é aquele remédio que eles vão dar. Uma confusão danada, uma coisa assim. E aí as mensagens espirituais, naquele otimismo, não, porque você faça isso. Não se dá conta é o seguinte: não tem nada grátis. Então, se o ser humano não se transformar, isso se prolonga. No Brasil, como é um laboratório espiritual, como eu sempre falo, as coisas sempre tendem a ser mais difíceis, um sistema absolutamente perverso, e as coisas, aí dizem assim, não, as coisas tendem a piorar, mas é só você olhar, mas vai melhorar como? Certo? Uma parte da população tentando fazer alguma coisa e a outra parte torcendo para dar errado. Quer dizer, não tem como dar certo. E as pessoas que têm a responsabilidade de divulgar o espiritismo estão falando bobagem. Quer dizer, não vamos chegar a lugar nenhum. É um sanatório geral, né? As pessoas desequilibradas não sabem quem acreditar, porque tem informação de tudo que é tipo. A única coisa que as pessoas têm que acreditar é o seguinte: volte-se para dentro de si mesmo e tenha sinceridade para ver onde você pode melhorar e onde você tem que melhorar. É isso que vai fazer a diferença na vida das pessoas, porque é isso que vai mudar a energia desse planeta. Porque enquanto não mudar a energia do planeta, nós vamos aí. E a gente que trabalha nisso, tu vê todos os dias assim, o desespero das pessoas aí. A maioria não dorme, o outro não come, o outro não sei o quê, o outro briga com todo mundo. Quer dizer, um desacerto geral. E o fundamento de toda essa intervenção do mundo espiritual deixa de ter lógica. Porque assim, foi tudo muito planejado, tudo bem pensado, que é uma coisa já partindo do princípio que o homem só se transforma pelo sofrimento. Certo? O planeta precisaria estar passando por isso? Não. Mas as pessoas só mudam com o sofrimento. É impressionante. Esperamos que daqui para frente possamos ter um planeta mais harmônico, pessoas mais solidárias, que as pessoas façam do amor um meio de vida. É isso que importa. É isso que vai mudar o planeta. Não é a conversa fiada, entendeu? Não, que o mundo vai... E vou dar uma informação aqui, ó. Ninguém tem autorização para mexer nesse quadro do mundo espiritual. Ninguém. Nem Bezerra, ninguém tem. Certo? Por quê? Porque isso veio das altas esferas. Não foi o Zé das Couve que determinou isso. Certo? Então, assim, ninguém tem autorização. Então, as pessoas que falam isso querem aparecer em cima da desgraça dos outros. Porque quando é tomada uma decisão desse porte,
Ninguém mais mexe. Porque Jesus Cristo, que é o governador desse planeta, que é o coordenador disso aqui, ele não fez isso para causar o sofrimento, mas ele fez isso exatamente para dar algumas lições, que é o seguinte: voltem-se mais para dentro de si. Não adianta ter, é melhor você ser. Então são exemplos assim, muito drásticos talvez, mas eles são alicerçados em milênios de retrocesso. Na verdade, são milênios de retrocesso, porque o ser humano só retrocede. E eu tenho conversado sobre isso. Então, assim, esses fanatismos que existem hoje já existiam. Há 1000 anos atrás já existiam. E aí vem piorando e tal. E aí meia dúzia de abnegados tentando ajudar de alguma forma ou de outra. São enviados alguns seres especiais a cada 5 séculos e tal. Como foi? Veio o Buda, veio Jesus, veio Maomé, veio esses caras. Vocês veem que essa é uma outra lição que fica nessa pandemia. Esses vigaristas que curam todo mundo na televisão, certo? Que vende o feijão abençoado. Quer dizer, as pessoas, por mais estúpida que a pessoa possa ser, ela tem que se dar conta que ela está diante de um vigarista. É isso que ela tem que se dar conta. Certo? E aproveita da boa fé e do desespero das pessoas para ganhar dinheiro. Então, essas lições todas que são muito claras, as pessoas precisam se dar conta. Certo? Porque os milagrosos de plantão desapareceram. Que vai morrer 500 milhões de pessoas nesse país, mas com tantos milagrosos assim, não poderia acontecer isso, certo? Seria um absurdo. E eles vendem o pó mágico, vendem o feijão mágico, eles vendem tudo, certo? Então, assim, essas evidências é que as pessoas precisam se dar conta. Porque senão não adianta nada, certo? Quando passar tudo isso aí, os vigaristas vão voltar a fazer milagres. E as pessoas vão lá dar o dinheiro para eles e tal. Cada um faz o que quer com o seu dinheiro, mas as pessoas precisam se dar conta do que realmente está acontecendo e o que está ficando claro. Porque assim, não vão ser os falsos profetas que vão resolver o problema. Não existe enviado de Deus aqui nesse plano, certo? Não tem evangélico, não tem católico, não tem espírita, não tem enviado. Existem algumas pessoas que vêm trabalhar com o objetivo de ajudar os outros, mas esse deve ser o objetivo. Não é para vir enganar os outros, para tirar vantagem dos outros, para usar da boa fé das pessoas, especialmente das pessoas desesperadas que estão diante de uma situação que não sabem o que fazer, estão absolutamente impotentes. Então vamos orar que essas lições que a pandemia deixou, porque assim, ela mostrou que é um sistema absolutamente indiferente às pessoas. Essa é a verdade. Não adianta esses políticos, com uma boa conversa e tal, virem dizer, não, porque nós fizemos, não fizeram nada. E não vão fazer nada, porque o sistema também não ajuda. Então assim, se você paga a conta, se tudo que você consome se dá 40% para o governo, e você não consegue ter nem onde morrer, alguma coisa está errada. E o sistema não consegue atender 10% da população, alguma coisa está errada. Você tem que questionar. Em quem é que você votou? Questione o cara. Tem que surgir questionamentos e protestos de grandes proporções para que isso mude, porque senão não vai adiantar nada. Certo? Porque assim, é muito
cômodo. O sujeito lá no gabinete dele com ar-condicionado, cafezinho, cercado de secretários, diz, não, fecha tudo. É muito cômodo. Para ele faz. Porque vai chegar no final do mês, o dele vai estar lá, certo? O conforto dele vai ser o mesmo, a comida dele vai ser o mesmo, e a preocupação dele continua nenhuma. Por quê? Porque o emprego dele ele tem tempo determinado, ele dura 4 anos, 4 anos ele vai ficar ali. O trabalhador não. O trabalhador tem que trabalhar todo um dia para comer no outro. Essa é a grande verdade. Então essa indiferença dos políticos no geral, de todos os... Muita gente querendo aparecer em cima da desgraça dos outros, deixou exposto o seguinte, que precisa haver uma grande transformação para tudo isso fazer sentido, porque senão, se nós não sairmos dessa pandemia para um mundo melhor, nada terá valido a pena. As perdas, não. E tem algumas coisas assim, né, que eu tenho escutado, que é o ápice do absurdo, né? Não, porque é uma limpeza do planeta. Que bobagem, certo? Primeiro é o seguinte, desencarna quem tem que desencarnar. Primeira coisa. Senão, só ia desencarnar pessoas ruins. Não é verdade. Tem um monte de gente maravilhosa que está desencarnando. Por que também? Porque só mandar gente que não presta para o outro lado também, daí vai ficar mais difícil ainda. Já não tá fácil. Ó. Mas esses espíritos de alguma forma vão ajudar nesse processo de transformação. Então vocês podem observar, tem pessoas muito iluminadas que perderam a vida e tal, que desencarnaram nessa pandemia, que vão ser utilizados e vão ser usados para reorganizar tudo isso, trabalhando do outro lado. Esperamos que dentro em breve a vacinação chegue, porque a vacina ela não é tão eficiente do ponto de vista físico quanto ela vai ser do ponto de vista psicológico, certo? Porque vai acabar, as pessoas estão com medo de sair, de botar o nariz na janela e tal. É preciso uma dose de coragem também para enfrentar tudo isso. A vacina vai ser esse divisor de águas exatamente por causa disso. Porque vai abater, talvez o vírus, vai combater o vírus, mas certamente vai abater o pavor das pessoas. Esse vai ser o grande resultado da vacina. Vai ser mais do ponto de vista psicológico do que físico nas pessoas. Até porque esse é um outro detalhe, né? Ninguém tem certeza do resultado da vacina, porque ela foi feita às pressas, ela não tem a experimentação que deveria ter, ela vem são várias vacinas, há muitos interesses comerciais por trás disso também. Porque assim, ó, quem é que ganhou dinheiro com isso tudo? Os laboratórios estão se lavando de ganhar dinheiro. E aí é uma outra injustiça, ver assim. Não. Vamos abrir só os lugares de primeira necessidade. O que é a primeira necessidade? A farmácia? O supermercado? Certo? Mas aí o cara que tem a lojinha dele lá não pode abrir, ele vai morrer de fome. Certo? E aí mais uma vez o que aconteceu? Não tiveram coragem de enfrentar o poder econômico. Você vai fechar as grandes redes de supermercado que dão bastante emprego e tal, ou as grandes redes de farmácia, não vão.
Por quê? Porque os governos precisam receber todos os meses e esses caras são grandes pagadores de impostos. Então, assim, ó, e isso também ficou exposto, porque assim, ó, se junta um monte de gente no supermercado e tal, não sei o quê, tem filas e filas no supermercado, daí o vírus não está ali. Quer dizer, não tem lógica e não tem bom senso, certo? Essa pandemia é a demonstração clara de que não tem, que os interesses econômicos estão acima da saúde das pessoas. É isso que... Por quê? Porque o governante está se lixando para todo mundo, ele não quer saber. Ele não está preocupado com ninguém. Ele está preocupado se daqui a 4 anos ele vai se reeleger, ou se ele vai arrumar um cargo para ficar lá usufruindo pro resto da vida e tal. É isso que ele está preocupado. Ele está preocupado se vai morrer 100 mil, 200 mil, 300 mil, não está preocupado. Não quer saber. E aí, vamos orar que possamos superar tudo isso com dedicação, com amor, que é isso que os trabalhadores espirituais vão ter que ter, com muita força, com muita fé e com muito equilíbrio. Isso é fundamental. Porque não adianta as pessoas se desequilibrar, que daí não vão conseguir ajudar ninguém, que é o outro lado. Mas é isso. É isso que eu gostaria de colocar. Esperando que quem assistir essa palestra, pelo menos tenha 1 minuto de reflexão sobre isso que eu falei. Também não sou dono da verdade, mas algumas coisas é importante a gente refletir. Paz e luz.